Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre um tema que é um pouco mais extenso, mas ele vai te ajudar a entender como funcionam as montagens de treino e quais são os caminhos necessários para atingir a hipertrofia. O que define como o seu corpo vai reagir em relação ao treinamento de força são as variáveis de treino, e é através delas que nós estimulamos as vias anabólicas derivadas da tensão mecânica, do estresse metabólico e do dano muscular. No total, existem mais de 7 variáveis de treino, porém eu vou citar aqui as 7 que eu acho mais interessantes de falar sobre elas. Ordem dos exercícios. A ordem dos exercícios ela contribui enfatizando o músculo desejado. E como é que isso funciona? No início do treino, o desempenho costuma ser melhor devido à disponibilidade de energia que o nosso corpo tem. E como consequência disso, nós temos um trabalho mais eficiente, principalmente porque nós conseguimos pegar cargas mais altas. Isso faz com que a ordem dos exercícios seja fundamental na hora de montar seu protocolo, porque assim você consegue equilibrar o trabalho de pontos fortes e o trabalho de pontos fracos, né, sem deixar a desejar um músculo ou outro. Frequência de treino. A frequência de treino é quantas vezes o músculo é trabalhado durante a semana, né? E essa divisão ela pode ser tanto diária, né? Quantas vezes nós trabalhamos o músculo no dia ou quantas vezes nós trabalhamos ele diluído durante a semana. Ela tem uma forte interdependência com o volume de treino. E o porquê disso acontecer? O volume de treino, quanto maior ele é, mais difícil é de ter uma sessão de treino com ele. Vamos supor, se você tem aí cerca de 15, 20 séries de peitoral, dificilmente você vai conseguir fazer essas 20 séries no mesmo dia, ou até mesmo na mesma sessão de treino. Então o mais interessante seria aí dividir em 2 sessões no mesmo dia, né, 2 sessões de 10 séries, ou diluir essas 20 séries durante os outros dias da semana. Além disso, a frequência de treino ela é importante para a gente ter um descanso do músculo, né? Para a gente não ter que treinar ele todos os dias. E isso é mais uma coisa que também é dependente do volume de treino. Cadência de execução. A cadência de execução ou velocidade de execução é a velocidade que nós levamos para concluir o exercício, né? Desde a fase excêntrica até a fase concêntrica ou vice-versa, porque alguns exercícios começam na fase concêntrica e vão até a excêntrica. Algumas pessoas acreditam que é essa variável que define o tempo sob tensão, porém o tempo sob tensão ele não precisa ser contínuo, e nós temos aí muitos estudos que provam isso. Um desses estudos fala sobre o super slow, que é uma técnica onde você eleva 10 segundos para fazer uma repetição. E esse estudo provou que o super slow ele não tem uma eficiência na hora de promover hipertrofia. Então não é tão interessante assim fazer exercícios muito lentos. Claro que a gente não precisa de fazer também execuções muito rápidas. E o que vai definir essa diferença, né, de velocidade de execução vai ser a carga. Até porque, embora cargas maiores não permitam velocidades maiores, as cargas mais leves, elas permitem velocidades maiores, né? Faz até uma contradição isso daí, mas a gente tem aí esses dois extremos. Amplitude de movimento. A amplitude de movimento ela indica o grau de movimento da articulação ou das articulações no caso de exercícios multiarticulares. Basicamente, né, falando a grosso modo, é se o exercício vai ser completo ou não, né? Se ele vai ter um alongamento total da musculatura ou não. E existe uma diferença entre esses trabalhos na hipertrofia, né? Quando eu falo de repetições parciais ou de repetições completas. E essa diferença ela é positiva para as repetições completas, ainda que você queira colocar mais carga. Não é ideal você sacrificar uma amplitude de execução para ter cargas mais altas no seu treino. Mas, mesmo que você faça alguma técnica de repetição parcial, né, porque nós temos uma técnica avançada voltada para isso, o mais interessante seria da técnica a partir da fase excêntrica, ou seja, a fase que o músculo está mais alongado, né? E justamente nessa fase você tem aí, comparado, né, entre as repetições parciais, um ganho de hipertrofia melhor do que quando você começa com o músculo encurtado. Tempo de descanso. O tempo de descanso ele é ideal para manter um ritmo de treino adequado. E esse tempo de descanso ele é contabilizado desde o final da série
até o início da outra, ou então entre a troca de um exercício para o outro. Esse tempo de descanso geralmente varia entre 30 segundos a 5 minutos, e existem diferenças de ganho de hipertrofia entre esses dois níveis de descanso, né? Tanto o menor quanto o maior. E essa diferença ocorre porque quando você tem tempos de descanso maiores, né, acima de 30 segundos, vamos colocar aí entre 1 minuto a 5 minutos, você consegue repor a energia necessária para continuar com as mesmas cargas, ou seja, você consegue aplicar um volume de treino mais alto, e por ter um volume de treino mais alto, você acaba tendo uma hipertrofia melhor. Carga. A carga é resumidamente o peso que nós utilizamos. E nós utilizamos a carga como forma de definir qual é a intensidade do nosso exercício, qual é a intensidade de trabalho que a gente vai ter no nosso exercício, na verdade. E quando eu falo de intensidade nesse sentido, é a intensidade de carga e não intensidade de esforço. São duas coisas diferentes aí na área da musculação. A melhor forma de descobrirmos qual é a carga ideal para utilizarmos dentro do exercício, né, dentro daquele nível de repetição, é com o teste de 1RM. E esse teste de 1RM ele funciona da seguinte maneira: você vai utilizar o máximo de carga possível para fazer uma repetição com uma qualidade de movimento excelente. E a partir desse exercício, a gente consegue mensurar aí qual que é a carga utilizada dentro dos vários níveis de intensidade dentro dos treinos. Porém, dentro das academias isso é inviável, né, para um público mais recreativo. E aí a gente tem outra forma de mensurar isso, que são as faixas de repetição. Só que quando a gente vai mensurar a intensidade através das faixas de repetição, nós temos que ter cuidado porque alguns músculos, alguns exercícios, na verdade, você está fazendo lá com uma intensidade maior, e essa intensidade aí de 80%, por exemplo, ela vai dar 10 repetições em um exercício e vai acabar dando 6 repetições em outro. Então isso aí deve ser mensurado da melhor forma possível, né, com o maior cuidado possível. E o que a ciência nos fala sobre as cargas ideais para hipertrofia, elas geralmente são entre 40% da intensidade máxima até 100% da intensidade máxima. Porém, o que a gente tem aí de melhor qualidade hipertrófica está entre 75% a 90% da intensidade máxima. Volume de treino. Eu posso dizer que essa é a variável mais importante, porque de todos os estudos que nós podemos pegar aí, eles sempre falam que se o volume está equalizado, tende a ter os mesmos resultados ou resultados parecidos. O volume de treino ele costuma ser calculado semanalmente, e nós temos o costume de utilizar um cálculo bem simples, que é peso vezes repetições vezes volume, e a gente consegue chegar aí na tonelagem total da semana. Mas a gente tem aí formas mais práticas e um pouco menos precisas de trabalhar com o volume de treino, que são o número de séries por grupamento muscular. E como o volume de treino exerce uma influência muito grande dentro dos resultados que você quer, né, dentro da hipertrofia, nós temos aí um mínimo, né, um teto mínimo, mas a gente ainda não tem um teto máximo. Ou seja, a ciência ainda está tentando descobrir qual que é o teto máximo para o volume de treino gerar resultados. E isso é uma coisa muito interessante porque até então, que foi o teto de 45 repetições, porque o atleta conseguiu fazer só isso, o estímulo de hipertrofia foi positivo, né? Então a gente tem aí uma dose-resposta do volume muito interessante. Só que o volume de treino ela é uma variável que nós temos que ter um pouco de cuidado com ela, porque se você trabalha volumes muito altos, que não sejam de acordo com o seu nível de treinamento, você pode entrar numa situação que a gente chama de overtraining, ou seja, excesso de treino. E aí, ao invés de você ter ganhos, você acaba suprimindo aquilo que você poderia ganhar. Então, o volume de treino deve ser colocado com cuidado. Então é isso, pessoal. Tivemos aí 7 variáveis de treino importantíssimas. Cada uma delas deve ser trabalhada em conjunto e da melhor maneira possível, justamente para termos um ambiente de hipertrofia mais favorável, que já é um pouco difícil de acontecer, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. E em breve eu trarei um vídeo explicando sobre como utilizar cada uma delas, né, sobre o que a ciência tem falado para ter resultados otimizados em relação a elas. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar like e de se inscrever no canal.